Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e na aula de hoje eu vou te dar os conceitos iniciais sobre matrizes. Vou te explicar o que é uma matriz, como identificar a ordem de uma matriz, os seus elementos e também suas diagonais. Então vem comigo e vem aprender isso na aula de hoje. Olha só, matriz é uma tabela composta por linhas e colunas. Basicamente é isso. Olha só. Eu tenho a matriz A gente sempre utiliza uma letra maiúscula para identificar a matriz, tá, gente? Pode ser qualquer letra. Aqui eu utilizei a letra A letra B e a letra C. E a matriz, ela é esse conjunto de dados e sempre em volta de uma matriz vai ter uma dessas coisas aqui. Pode ter um parêntese, pode ter um colchete ou pode ter barras duplas, tá? Barras duplas. Ok. Identificando aqui, então, a matriz. Essa matriz A, ela tem duas linhas, então as linhas estão na horizontal, e ela tem duas colunas, certo? As colunas estão na vertical. Essa matriz B, ela tem três linhas e apenas uma coluna. Essa matriz C tem uma linha apenas e duas colunas. Aqui não é 8 menos 6, tá, gente? É o número 8 e o número menos 6. É importante sempre, que nem eu acabei de citar aqui, deixar os números distantes um do outro para que você não confunda aí os números com uma operação ou, por exemplo, confundir como sendo 86, né? Então é interessante que os números aí tenham uma distância entre eles para não confundir 2 e 0 com 20, ok? Então olha só, uma outra coisa aqui que a gente vai ver sobre as matrizes é a ordem. Ordem é definida pela quantidade de linhas e colunas. Então, quando eu digo que a matriz é de tal ordem, eu estou considerando as suas linhas e as suas colunas nessa ordem, ok? E uma matriz A com m linhas e n colunas é identificada assim, ó, matriz A, m, n, tá? M por n, ok? Sempre o primeiro número vai ser o número de linhas e o segundo número vai ser o número de colunas. Sabendo disso, vamos voltar aqui para cima e vamos identificar o tipo dessas matrizes, ou a ordem dessas matrizes. Tanto faz, tá, gente? Pode ser chamado de tipo ou de ordem. Olha só, essa matriz aqui, essa matriz A, ela tem duas linhas e duas colunas. Então, é uma matriz 2 por 2, sendo o primeiro número o número de linhas e o segundo o número de colunas. A matriz B, ela tem três linhas e apenas uma coluna. E a matriz C? A matriz C tem uma linha e duas colunas. 1 por 2, ok? Então, tá aí, determinamos a ordem dessas matrizes. É só isso. Para determinar a ordem da matriz, você vai apenas olhar para a quantidade de linhas, primeiramente, e depois a quantidade de colunas. Essa regra linha-coluna vai ser utilizada mais para frente novamente, tá, gente? Então, é muito importante você guardar. Continuando aqui, vamos ver o que é uma matriz quadrada. Bom, é bem lógico, né? Uma matriz quadrada é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Pode ser qualquer quantidade. A única regra é que o número de linhas e o número de colunas seja igual. Então, pode ser 5 por 5, 6 por 6, enfim, pode ser qualquer quantidade. Nesse caso aqui, essa matriz F é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz 3 por 3. A matriz G é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Também é uma matriz quadrada. É uma matriz 2 por 2. A matriz I só tem uma linha e uma coluna. Professor, só tem um elemento? Mas é uma linha e uma coluna, né? Então, é uma matriz 1 por 1, ok? Então, a gente tem aí matrizes quadradas. As matrizes quadradas são muito importantes e muito especiais. A gente utiliza bastante elas no trabalho aqui com matrizes. Então, a gente tem que guardar aí sobre as matrizes quadradas. E uma outra coisa sobre as matrizes quadradas é que quando a gente geralmente tem uma matriz quadrada, a gente fala normalmente assim, matriz quadrada de ordem 2. Você sabe que é uma matriz 2 por 2. Matriz quadrada de ordem 3. Você sabe que é uma matriz 3 por 3, ok? Então, a gente tem que guardar. Isso daí vai ser muito importante para nós, para você conseguir compreender alguns conceitos ali mais adiante. Vamos continuar aqui? Essas matrizes que eu vou te mostrar aqui, elas não são tão importantes assim, não tanto quanto a quadrada, mas é muito interessante a gente conhecê-las também.
Matriz retangular. Chamei aqui a matriz de L, tá? Mas pode ser qualquer letra, repetindo, né? Matriz retangular é qualquer matriz que tenha uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas diferente. Por exemplo, essa matriz aqui tem 2 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz retangular. A quantidade de linhas é diferente da quantidade de colunas, tá bom, gente? Olha só, matriz coluna é aquela que tem apenas uma coluna, certo? Ela pode ter qualquer quantidade de linhas, mas vai ter apenas uma coluna. A matriz linha é o oposto, né? É uma matriz que vai ter apenas uma linha, quantas colunas for aí, não importa, tá? Mas ela vai ter aí apenas uma linha. A matriz unitária é a matriz que tem apenas um elemento, certo? Ficou claro? Eu espero que sim. Tranquilo, né? Vamos só dar mais uma olhadinha aqui em mais algumas coisas sobre as matrizes. A gente tem elementos, diagonais e traços, ok? Vamos dar uma olhadinha nisso daqui juntos, então. Os elementos de uma matriz geralmente levam a letra que representa a matriz, só que minúscula, e a sua coordenada, certo? Então, olha só, essa matriz A tem esses elementos aqui. Ela tem 9 elementos, né? É uma matriz quadrada, 3 por 3, matriz quadrada de ordem 3, e ela tem esses 9 elementos aqui. Funciona para qualquer matriz isso, tá, gente? Você vai identificar o número de linhas e o número de colunas ali no elemento, tá? Então, por exemplo, aqui, esse elemento A11 é porque ele está na primeira linha, o primeiro númerozinho ali é de linha, lembra que eu falei que era a linha coluna? Então, ele está na primeira linha, primeira coluna. O elemento A23, por exemplo, olha só, ele está aqui, né? Ele está na segunda linha, linha 2, terceira coluna, certo? Então, ele está aqui na terceira coluna e na segunda linha. E assim por diante a gente vai, tá, gente? Se fosse uma matriz B, como é o caso dessa aqui do lado, ia ser Bzinho aqui. Não tem problema nenhum, tá? Cada elemento vai levar a letra minúscula da matriz, né, gente? Aqui é a matriz A, então os elementos vão ser A minúsculo. Tranquilo? Eu espero que esteja ficando claro. Olha só, continuando sobre os elementos, vamos só identificar os elementos, então, dessa matriz. Qual que é o elemento B11? Lembrando, né, gente? A matriz é B, então vai ser a letra minúscula B aí para representar o elemento. Ele está na primeira linha, primeira coluna. É o 2. Então, vou colocar aqui o número 2. Simplesmente identifiquei ele. B12, primeira linha, segunda coluna. É o número 6. Só isso. B21, segunda linha, primeira coluna, é o número 4. Certo, gente? Segunda linha, primeira coluna, número 4. E o elemento B22, segunda linha, segunda coluna, está na segunda linha, segunda coluna, é o número menos 3. Feito? Tranquilo? Eu espero que sim. Vamos só dar uma olhadinha aqui agora. Tranquilo, gente? Eu espero que sim. Identificamos, então, todos os elementos nessa matriz aqui e você pode fazer o mesmo, ok? Olha só, agora eu tenho uma operaçãozinha aqui que é para fazer com 2 elementos dessa matriz. Eu tenho aqui o dobro de B21. Quem que é o B21? B21 é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. A gente já identificou ele aqui, né? Segunda linha, primeira coluna é o número 4. Então, eu vou ter 4, 2 vezes 4, né? Eu tenho 2 vezes B21, o B21 é 4, então 2 vezes 4 mais B12. B12 é 6. Vamos ver como é que fica isso daqui então, gente. Ó, eu tenho 2 vezes 4 que dá 8, mais 6 dá 14. E aí tá a minha resposta. A gente pode ter aí algum probleminha que você precise resolver utilizando aí essa propriedade. Fica aí então a dica para você. Outra coisa também sobre as matrizes quadradas, somente as quadradas, a gente vai identificar diagonais. A gente tem 2 diagonais em uma matriz quadrada. A gente tem a diagonal principal e a diagonal secundária. Como que identifica isso? Eu vou te mostrar aqui. Ó. Da esquerda para a direita, você vai fazer a diagonal principal. Ela vai começar aqui no primeiro elemento e vai descer até o último elemento, ok? Essa daqui é a diagonal principal. E da direita para a esquerda, você vai identificar a diagonal secundária. Olha só. Feito? Então, identificamos a diagonal principal e a diagonal secundária. É exatamente isso, só isso. A gente consegue identificar, então, as 2 diagonais simplesmente fazendo uma linha, certo? Só que isso vale aí para as matrizes quadradas, tá, gente? Então, a diagonal principal é da esquerda para a direita, a diagonal secundária é da direita para a esquerda.
A gente utiliza essa ideia de diagonal principal e diagonal secundária, principalmente lá no cálculo dos determinantes. Não somente lá, mas principalmente no cálculo dos determinantes. Mas esse é um assunto para uma próxima aula. Vamos continuar aqui? E a última coisa que eu quero te mostrar é o traço de uma matriz. Isso serve apenas para matrizes quadradas, tá, gente? O traço de uma matriz nada mais é do que a soma dos elementos da diagonal principal. Olha só, nessa matriz quadrada aqui, se eu somar a diagonal principal, eu determino o traço dela. Olha só, eu tenho 2 e 3. 2 mais menos 3, mais e menos fica menos, né, gente? Então, eu tenho 2 menos 3. A minha resposta é menos 1. Então, o traço é uma coisa que a gente consegue identificar apenas nas matrizes quadradas, certo, gente? Porque a gente daí consegue determinar a diagonal principal. Voltando aqui desse lado, a gente pode identificar o traço dessas matrizes também. Olha só, se eu quiser fazer aqui, ó, 6 mais 8, 14, mais 3, 17. O traço dessa matriz, então, é 17. É só pegar aqui os elementos da diagonal principal. O traço dessa matriz aqui seria 0 mais 4, 4. Então, a gente já pegou ali a diagonal principal. O traço dessa matriz aqui é simplesmente o número 5. A gente tem diagonal principal e diagonal secundária exatamente iguais, né? Então, aí a gente vai ter apenas um elemento na nossa diagonal principal, que é o número 5. Tranquilo, gente? Eu espero que sim. Essa foi a nossa aula sobre matrizes, conceitos iniciais. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você acha que eu deixei alguma coisa muito importante de fora, comente aí embaixo para que você possa estar ajudando mais pessoas. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!